Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar mais uma história da palavra de Deus para vocês, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o 21. Vou contar a história para vocês de um profeta, o profeta chamado Elias. Elias era um servo de Deus, né? E era profeta. O que é profeta? Profeta é aquele que leva mensagem para as pessoas. Quando Deus fala, ele vai e entrega a mensagem, né? Então ele fazia essas coisas e entregava a mensagem para as pessoas. Só que nem todo mundo gostava de ouvir as verdades que ele dizia, até porque ele não dizia só coisas que as pessoas queriam ouvir. Ele falava que deveria arrepender dos pecados, deveria mudar, deveria tomar o caminho certo, mas nem todas as pessoas aceitavam o que ele falava. Tinha uma rainha chamada Jezabel que detestava o profeta Elias, porque ele era sincero, ele não ficava sendo falso, não falava o que ela queria, ele falava o que Deus mandava, e Jezabel era uma pecadora que não obedecia a palavra de Deus. Então, um dia ele estava pensando, né, trabalhando lá com os bois, porque ele trabalhava, né, na lavoura, é, malhando a lavoura, né, tipo, cortando mato para plantar de novo as plantações, né. Ele estava lá no campo trabalhando e pensando na vida dele, porque assim, todos os profetas que tinham antes dele foram mortos, porque eram perseguidos e maltratados, né. E nesse momento tinha uma rainha chamada Jezabel que estava perseguindo. Disse que se ele não se escondesse, que ele ia ser preso e morto, né? E ele começou a falar com Deus e o coração dele ficou triste, porque ele sentia que não estava sendo valorizado e estava sozinho, não tinha ninguém com ele para ele conversar, trocar ideias. Então ele se escondeu, foi para o deserto e ficou muito tempo lá no deserto pensando na vida, pensando no que fazer. E nesse momento, o coração de Elias estava muito triste, triste demais. Do mesmo jeito que nós ficamos tristes quando a gente está preocupado com alguma coisa, né? A gente ora, fala com Deus e amanhece no outro dia, o coração está triste, aquela angústia. E Elias estava assim, porque ele estava angustiado por causa que ele estava sentindo que as pessoas não estavam valorizando o que ele ensinava, que as pessoas que ele pregava continuavam fazendo coisas erradas, né? Ele levava a palavra de Deus, ele evangelizava e ninguém dava ouvido, e ele estava com o coração triste, pedindo para morrer. Ser sincero, ele estava pedindo para morrer. Então, por isso ele foi para esse deserto, para falar com Deus, para orar e falar com Deus, pedir uma direção de Deus. E nisso ele passou 40 dias e 40 noites lá sozinho, né? E ele foi descansar, e um belo dia que ele estava descansando numa caverna, eis que ele ouve uma voz falando: Elias, sai da caverna. Elias, sai da caverna. Ele olhou para um lado e para o outro, depois que ele percebeu que era Deus que estava falando com ele. Deus estava falando para ele despertar, voltar para a cidade, para continuar evangelizando. Mas ele estava com o coração triste, então ele falou com o Papai do Céu e Deus deu ânimo para ele continuar a luta. E aí, depois que ele falou com Jesus, que leu a palavra, né, que agora estava com fé, fortalecido porque Jesus estava com ele, que estava dando conforto para o coração dele que estava triste, mas depois que ele falou com Deus, que ouviu a mensagem, Deus limpou aquela tristeza, mandou embora aquela tristeza que ele estava sentindo. E aí, a partir daquele momento, agora ele já estava alegre, feliz, confiante, porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu que Deus estava com ele, que ele não estava sozinho. E Deus deu uma ordem para ele: olha, Elias, eu sei que você está cansado, então eu quero que você unge outra pessoa para ser profeta.
chegue nessa pessoa e unge ele para ser profeta, para ele continuar levando a minha palavra. Então ele procurou e foi encontrar um amigo dele. Sabe qual era o nome do amigo dele? Eliseu. Quando ele encontrou com Eliseu, ele já colocou a sua capa nas costas dele, olha. Por que será que ele colocou essa capa? Que era o sinônimo que ele estava demonstrando que ele estava passando para Eliseu a responsabilidade de ser profeta. E aí ele colocou a capa e a partir desse momento Eliseu ficou sabendo que agora ele seria profeta de Deus. Esse que ouvia a voz de Deus e transmitir para as pessoas. Então Elias estava triste, mas quando o Papai do Céu falou com ele, ele se alegrou, ele ficou feliz. E é assim que nós temos que ser. Quando oramos e falamos com Jesus, a palavra de Deus vem e alegra o nosso coração, tira toda a tristeza, todo o desânimo. Quando falamos com Jesus, tudo que parece impossível, Jesus vem e nos ajuda, nos dá força para continuar. Mesmo que pareça que o dia está nublado, que está triste, mas quando nós colocamos nossa fé em ação, confiamos em Jesus, Ele nos dá força para continuar. Ele nos fortalece, tá bom, crianças? Jesus é a nossa força. E aí, a partir daquele momento, agora Elias e Eliseu andavam juntos, falando de Jesus. Agora ele não estava mais sozinho, porque ele tinha outro amigo para falar de Jesus para todas as pessoas. Amém? Que você possa ser igual os dois amigos. Continuar falando de Jesus. Falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus quer o nosso coração. Ele quer morar em nosso coração, né? Então, abra o teu coração para Jesus entrar e fazer morada. Amém, crianças? Deus abençoe a sua vida. Amém? A paz do Senhor.